Boa noite, pessoal. Bom estarmos juntos de novo no nosso culto, bom podermos nos encontrar nesse dia especial, Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais, parabéns aos papais no culto de hoje. Queridos, com alegria que nós podemos estar de novo aqui juntos, reunidos no nosso culto. Eu estava refletindo sobre o Dia dos Pais e a palavra que me veio foi a palavra da gratidão, né? O agradecimento, o agradecer pela oportunidade de ser pai, pela oportunidade de ter a família que eu tenho, a gratidão pelo meu pai. E ao mesmo tempo também pensando nas nossas famílias, nas famílias das comunidades, as famílias com quem a gente tem contato e poder conhecer um pouco dos relacionamentos familiares, conhecer e ver tantos pais, tantos homens assumindo o seu papel de pai. A emoção que me veio foi essa da gratidão pela oportunidade de poder ver, de poder conviver com vocês e de conhecer também os pais aí na vida de vocês, tanto os pais que são pais e tanto as pessoas com quem vocês têm convivido como pais. Eu sei, pais cheios de erros, cheios de acertos, mas pais querendo serem pais. E isso me levou a esse sentimento de gratidão. E por isso eu quero também saudar vocês nesse culto com uma palavra de Efésios capítulo 1, verso 3, que fala do nosso Pai Celeste, do Pai de Jesus Cristo, que diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos, e uma dessas bênçãos também são os pais celestes, os pais aqui terrenos, com os quais nós podemos conviver. Por isso eu quero convidar você para louvarmos juntos ao nosso Deus pelos pais que nós tivemos, pelos pais que nós temos entre nós, e juntos também adorar ao nosso Pai Celeste. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te bendizemos, porque também temos a bênção de termos pais na nossa vida, de termos exemplos de pais, seja talvez na vida de um ou de outro aqui entre nós também há feridas por causa dos pais, mas nós temos tantos outros bons exemplos de pais entre nós. Por isso te somos gratos também por isso, Senhor. Gratos pelos pais que nós tivemos, e nós queremos orar por cada pai, interceder também por cada pai neste momento. Nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Se você tiver também algum pedido, algum comentário especial, algum pedido de oração ou motivo de gratidão, você pode compartilhar nos comentários ali no Facebook ou então no YouTube, e sejam todos bem-vindos aí à nossa transmissão, ao nosso culto, né? Nós aqui, vocês, cada um na sua casa. Hoje temos o culto com ceia, né? Então cada um prepara pão, suco de uva antecipadamente na sua casa para depois celebrarmos juntos. Eu convido você para louvarmos juntos e agradecermos ao nosso Deus. Vamos cantar. Uma boa noite a todos vocês. Com alegria estamos nesse culto especial hoje também do Dia dos Pais. Parabéns aos papais que estão aqui conosco. E hoje também para mim é uma mistura de sentimentos no Dia dos Pais. Alegria pelo pai dos meus filhos,
Tenho muito que agradecer por ele na vida dos meus filhos, mas também com tristeza, porque esse ano eu perdi o meu pai. Mas dou graças a Deus pelo pai que eu tive. Foi um exemplo, um bom exemplo de pai. E é com gratidão, então, que a gente também pode agradecer por isso, e pelo que ele foi na minha vida, pelo exemplo de pai que ele foi na minha vida, exemplo de avô também. E esse é o meu desejo também para os pais da nossa comunidade, que também possam ser bons exemplos para os filhos de vocês. Claro, temos erros e acertos como os pais, mas com a graça de Deus, com a ajuda dele, ele nos ajuda também nessa tarefa e que ele ajude vocês nessa tarefa também como pais. Então, por isso nós temos tanto a agradecer ao nosso bondoso Deus. Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças, oh, graças, oh, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças, oh, graças, oh, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças, oh, sempre a ti eu graças, oh, graças, oh, sempre a ti eu graças, oh, graças, oh. Tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças, oh, graças, oh, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças, oh, graças, oh, o meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças, oh, sempre a ti eu graças, oh, graças, oh, sempre a ti eu graças, oh, graças, oh. Em todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome.
Cristo Jesus presente aqui. Lá, 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 ia, lá, 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 ia. Remendos comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. Lá, 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 ia, lá, 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 ia. A nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu lar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. Lá, 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 ia, lá, 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 ia. Nós também queremos agradecer a Deus que tem nos sustentado nesse tempo, tem cuidado das nossas finanças, tem cuidado da nossa saúde, tem cuidado da nossa casa, da nossa vida, da nossa família, tem se mostrado assim um Deus muito presente também nesse tempo de pandemia. E nós nos alegramos muito por isso. Por isso temos também continuamente falado desse nosso tempo de oferta. É o tempo onde você pode separar também o seu dinheiro para contribuir com esse ministério. Você pode fazer isso separando num envelope o dinheiro e trazendo aqui presencialmente durante a semana, ou então fazendo o depósito do valor da sua oferta, do seu dízimo mensal, né? Isso pode ser uma vez por mês, pode ser quando você tiver condições também para isso, né? Aquilo que você tem no seu coração também como forma de louvar e agradecer a Deus, né? Você pode então fazer o depósito na conta corrente da Melk. E eu gostaria de orar com você por gratidão a Deus, em gratidão a Deus, né? Porque Deus tem nos sustentado e também pedindo para que Ele continue nos sustentando, seja a nós como comunidade e também a vida e a família de cada um de nós. Vamos então juntos orar a Deus. Querido Pai, nesse momento nós queremos trazer diante de Ti, em especial, a situação financeira do nosso país, situação econômica do país e do mundo, seja por causa da crise econômica que já se vivia ou agora por causa da pandemia do coronavírus. Senhor nosso Deus, te somos gratos que o Senhor tem dia após dia e um dia de cada vez nos sustentado. E também demonstramos isso por meio das nossas ofertas e dízimos e também como comunidade, Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem sustentado também esse ministério. Te damos graças também pela vida de cada irmão, de cada irmã que tem contribuído para essa comunidade. Igualmente, Senhor, nós trazemos diante de Ti a vida de cada um de nós, para que também nos saibamos sustentados e carregados por Ti. Em especial, Senhor, oramos por aqueles que têm passado por desemprego, por alguma dificuldade financeira nesse momento. Em nome de Jesus, oramos. Amém.
necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores, enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Quero orar com vocês. Querido Deus, nosso Pai, que Tua Palavra fale às nossas vidas, fale aos pais, fale também a nós diante da necessidade que temos de pais entre nós, de pais presentes. É o que te pedimos, Senhor, que Tua Palavra nos alcance com graça, Tua Palavra nos dê paz, em nome de Jesus. Amém. Lendo uma reportagem dias atrás, me deparei com uma entrevista daquele que é chamado um dos pais mais pops do Brasil. Talvez alguém sabe de quem eu estou falando, é Marcos Pianger. Marcos Pianger é jornalista, escritor, palestrante e pai. E talvez o que ele tem falado sobre a paternidade é aquilo que
tem chamado muita atenção e é o que tem mais chamado a atenção das falas dele nos dias de hoje. Lendo essa reportagem, me chamou a atenção algumas coisas que ele fala sobre a paternidade. Ele diz assim: acredito absolutamente que um pai presente muda tudo. Minha vida e de tantas outras pessoas se tornou mais leve e encantada com a chegada das minhas filhas. Cuidar delas, trocar fraldas, passear, chorar nas apresentações escolares, não me faz menos homem, ao contrário. E ele ainda fala sobre paternidade. Meu pai biológico não quis participar. Minha mãe teve que assumir todas as responsabilidades sozinha. Eu cresci sem saber como é ter um pai, sem referência. Se eu tivesse tido um pai presente e amoroso, eu seria um pai muito melhor. Quando minha esposa engravidou, fiquei feliz em quebrar o ciclo de abandono. Tentei ser o pai que eu nunca tive e sempre quis. Fui descobrindo que é difícil, mas gratificante. Da fala dele, me chama a atenção duas coisas. A primeira, como a paternidade é uma necessidade do ser humano. Nós precisamos de pais. Sem um pai, nenhum de nós existiria. Nem eu, nem vocês, nem ninguém. Só Adão e Eva não tiveram pai, e o pai deles foi o próprio Deus. Mas todos nós precisamos de um pai que nos gera, um pai que nos cuida. Ao mesmo tempo também, a paternidade é uma necessidade quase, algo que muitos homens querem ser. E aqui quando ele fala, da alegria dele de ser pai, da alegria dele de poder romper o ciclo de abandono daquilo que ele sofreu com a falta de um pai, e de poder então ser esse pai presente na vida das suas filhas. A segunda coisa que me chama a atenção nós precisamos urgentemente de boas referências na paternidade. Nós precisamos urgentemente de bons pais para usarmos como referência, para nos apoiarmos, para nos espelharmos. Seja porque nós precisamos ser pais melhores, seja porque nós estamos precisando de mais e bons exemplos de pais entre nós. Nós estamos precisando urgentemente de boas referências na paternidade. Não é de hoje que a nossa sociedade vive em uma crise de pais. Temos homens que não assumem o seu papel de pai. Querem o prazer da relação sexual, que é muito bom, por sinal, é criado por Deus para ser assim. Mas querem esse prazer sem assumir o compromisso, nem com a pessoa com quem tem a relação, muito menos com a possibilidade de que aquela relação frutifique em uma nova vida. Prazer e compromisso estão associados em todas as coisas da vida e também na relação sexual. E infelizmente a mídia não colabora. A mídia não tem colaborado, fazendo questão muitas vezes de destacar exemplos negativos de homens, exemplos negativos de pais, destacando só aquilo que é ruim. E gente, quando eu estava pensando, quando eu estava lembrando, olhando nos pais que nós temos ao nosso redor, quantos bons exemplos de pais na nossa comunidade, na casa de vocês, na família de vocês, ao redor de vocês. Talvez tenha exemplos negativos, mas tem também outros tantos exemplos bons. Talvez
nem sempre a mídia cumpre papéis ruins, né? Nós temos, por exemplo, essa reportagem do início que eu acabei de comentar. É um exemplo muito bom de pai, de alguém que quer se fazer presente na vida da família, na vida dos seus filhos. Bons exemplos de pais deixam marcas, deixam bênçãos nas gerações futuras. Deixam marcas. Eu ainda hoje tenho marcas dos bons exemplos de pais, são marcas que eu vou levar para sempre, do meu pai e dos outros pais com quem eu convivi. E também assim, maus exemplos de pais também deixam marcas, como nós podemos ver nessa reportagem, nessa entrevista, né, desse pai, o Marcos Pianger. Mas também existe a possibilidade de quebrar o ciclo dos maus exemplos. E no meio disso tudo, nós temos ainda, né, as dificuldades, as limitações pessoais enquanto pais. Quem assume a paternidade com alegria, se orgulha de ser pai, busca fazer o que é certo, busca estar presente, ainda assim não está livre de pressões, livre de dificuldades, nem mesmo de erros, enquanto pai. E eu sei, meu pai deve estar me assistindo agora, e eu digo isso com alegria, eu me orgulho dele como pai, mas eu sei que ele errou, e eu também como pai, eu me orgulho de ser pai, eu gosto de ser pai dos meus filhos, mas eu sei que eu errei. Então, nós temos pressões e dificuldades também na paternidade nos nossos dias. Inclusive, talvez atualmente, né, por causa da pandemia do novo coronavírus, ou porque de repente, né, nós somos isolados, não podemos dar um abraço no pai, ou o pai não pode dar um abraço no filho. Eu fico pensando também nas famílias, nesse momento que tem talvez o pai, ou tem um filho internado na UTI, o internado diagnosticado com a Covid-19, e estão completamente isolados das relações familiares, não podem nem olhar no olho um do outro, não podem nem estar perto um do outro. Não são poucas as dificuldades para os pais, aqueles que querem ser pais hoje em dia. E também não são poucas as pessoas que relatam feridas que a falta do pai lhes causa. Às vezes não é somente a ausência física do pai, mas até mesmo um pai machista, um pai presente de corpo, mas ausente em atitudes, ou um pai austero demais, um pai liberal demais, enfim. Tudo isso pode causar marcas, feridas que os filhos carregarão para sempre consigo e em sua história. Talvez você tem na sua história também alguma dificuldade, alguma ferida, talvez feridas sérias, de abusos, de violência, por causa de algum pai. E por isso, a busca por referência paterna, ela nos remete a Deus. Eu queria ler com vocês e ler para vocês algumas passagens bíblicas onde a Bíblia nos diz que Deus é o nosso Pai. Eu quero ler com você, em primeiro lugar, Romanos 8, o verso 15, onde diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filho, por meio do qual clamamos Abba, Pai. E Gálatas 4, verso 6, diz quase a mesma coisa, quando a Bíblia nos fala assim: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama, Abba, Pai. E Jesus nos ensinou a nos dirigirmos a Deus da seguinte forma, em Mateus 6, verso 9, vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus. E essa palavra é essa palavrinha Pai nosso, né? O Pai é a palavrinha que se repetiu ali nos outros versículos também. Abba, Pai.
talvez desses versos surgiu a expressão Deus é Pai. Essa expressão que tantos usam é uma das expressões talvez que é muito mal interpretada nos dias de hoje. Porque entendemos talvez errado a paternidade de Deus. Muitos, quando ouvem essa expressão Deus é Pai, entendem que Deus é igual a qualquer pai terreno. E coitados de vocês, se por exemplo, quando nós olhamos para Deus, nós pensamos em algum pai terreno nosso. Para alguns talvez o seu pai foi ausente, exigente demais, violento, abusador. E não é isso o que a Bíblia quer dizer quando ela nos fala que Deus é o nosso Pai. Nós não podemos transferir a nossa experiência com os nossos pais para o relacionamento com Deus. O correto, na verdade, seria falar algo um pouco diferente. Seria dizer Pai é Deus. Ao invés de dizer Deus é Pai, nós teríamos que dizer Pai é Deus, porque Deus é a referência para a paternidade. E em Isaías 63:16, o profeta fala: Tu, Senhor, és o nosso Pai, desde a antiguidades te chamas nosso Redentor. E aí em Isaías 64, verso 8, ele vai falar: Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obra das Tuas mãos. Quando a Bíblia diz que Deus é o nosso Pai, e Jesus nos diz para orarmos a Deus, nos dirigindo a Ele como um Pai amado que ama os seus filhos, e usa essa expressão, Abba, a Bíblia está dizendo que nós podemos e devemos nos dirigir a Deus como aquele de quem a nossa vida depende. A expressão Abba era a expressão, aquele primeiro balbuciar da criança quando ela está aprendendo a falar. As primeiras palavras que ela começa a dizer da sua boca. O papai, aquele mamãe, e esse Abba, papai, da criança recém-nascida procurando expressar, falar, se dirigir àquele que é o seu pai, aquele que ela enxerga como o seu progenitor. Quando a Bíblia diz que Deus é o nosso Pai, ela está dizendo que Deus é o nosso Pai porque Ele nos gerou. Nós só existimos, nós só somos porque Deus é o nosso Pai. O exemplo disso é o povo de Israel na Bíblia. O povo de Israel, eles só são povo, só são alguém porque Deus os chamou. Desde Abraão e sua descendência, passando por José, que foi lá para o Egito, vendido pelos irmãos, e depois toda a família foi para lá. E os descendentes deles, lá no Egito, depois foram escravizados, destruídos enquanto nação, enquanto povo, mas de lá Deus os tirou. Deus deu-lhes identidade e fez deles uma grande e poderosa nação. Por isso eles dizem: nós somos o barro e tu és oleiro, nós somos povo, nós somos obra das tuas mãos. Assim também nós só existimos enquanto pessoas porque somos imagem e semelhança de Deus. Barro nas mãos de Deus, que Ele soprou o fôlego de vida, e hoje eu e você estamos aqui. Nós só somos o que somos por causa de Deus, e só somos povo de Deus, só passamos a viver a plenitude do que Deus pensou para a humanidade quando somos redimidos pelo agir de Jesus Cristo na cruz. Só ali passamos a viver a plenitude daquilo que Deus pensou para nós.
Se só somos o que somos porque Deus nos fez seus filhos. Chamar Deus de Pai é reconhecê-lo como autor e Senhor da aliança. Pai é Deus, porque Ele é a referência para a existência de qualquer ser humano. Ele é o Pai que gera e é o Pai que cuida. Ele é Pai presente, Ele orienta, Ele acredita em nós, seus filhos, Ele confia em nós, Ele nos envia para o mundo. Ele é o Pai que perdoa, que recebe o filho de braços abertos, esperando que o filho pródigo retorne à casa do Pai. E Ele não é pai machista. Essa discussão toda aí que tem de machismo e feminismo hoje em dia, Deus, Pai, Ele é referência tanto para homens quanto mulheres, tanto para pais quanto mães. A Bíblia, ao referir-se a Deus como Pai, destaca nele tanto características que nós comumente dizemos que são características masculinas, características paternas, mas também destaca características que nós dizemos que são características maternas. E isso tudo faz parte do Deus enquanto Pai. Por isso, Pai é Deus. Ele é Deus. Por exemplo, Ele é refúgio, fortaleza, abrigo, consolo forte, o protetor, características paternas. Mas Ele também é misericordioso, que nos acalenta, que nos dá o seu colo, que nos abraça, as características maternas. Por isso, Pai é Deus. Ele nos diz como devem ser pais e mães, Ele é a referência. Nele, pai e mãe podem se espelhar. Ele supre também a possível ausência de pais e mães. Como eu disse, talvez a sua história, a sua experiência tem sido de dor, ou por causa da morte do pai, ou por causa da ausência de um pai. Deus, como Pai, supre, inclusive, essa ausência. Ele também é Pai que transforma, Pai que restaura e Pai que dá vida nova. É Ele quem pode também transformar a nossa vida. Por isso, neste Dia dos Pais, nós queremos e celebramos esse culto. E nós, nesse culto, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, a ceia da aliança que Deus, o Pai, faz conosco, seus filhos. E eu quero convidar para que você possa fazer deste dia, deste momento de culto, um momento de perdão, um momento de restauração nos relacionamentos entre pais e filhos. Se há feridas nos relacionamentos, peça ajuda do nosso Pai Celeste para perdoar e para pedir perdão, para que Deus, o Pai, possa restaurar também o relacionamento. Talvez neste momento de ceia, você precisa pedir perdão para o seu pai, perdão para o seu filho, perdão para alguém da família. Faça isso. Talvez você se dê conta que você foi um pai ausente. Então, peça perdão a Deus, peça perdão aos seus filhos e faça-se presente. Mude a sua atitude. Assuma seu papel. Se você não for o pai do seu filho ou da sua filha, alguém será. Alguém vai assumir esse papel. E talvez não vai ser alguém que vai ser boa referência. Então assuma você o papel de pai, o papel de referência, suprindo com equilíbrio amor, orientação e disciplina para o seu filho e a sua filha, orando, intercedendo pelos seus filhos. Recebi hoje no grupo da família, do WhatsApp, também uma mensagem do meu pai, onde ele compartilha exatamente isso. É que com erros e acertos, mas também ainda hoje com os filhos dele já todos adultos,
ele pode ainda orar e interceder. Então, assuma isso, assuma o seu papel, seja presente, experimente também a bênção da paternidade, na experiência do amor paterno de Deus, na experiência de saber ser amado pelo Pai, porque Pai é Deus. E aí nós podemos experimentar em Deus a paternidade dele e assim também sermos supridos para sermos pais, nós homens, nós que somos pais, e também para recebermos dele, de Deus, por meio dos pais aqui da terra, e se não temos essa oportunidade, mas por meio de Deus, esse amor paterno. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu vou convidar a banda para que a banda venha até aqui na frente e você em casa pode preparar-se também para o momento de ceia. Nós vamos ter um momento de oração e nesse momento de oração você pode colocar também diante de Deus sua culpa, seu pecado, seu medo, sua insegurança, suas dificuldades, a sua história diante de Deus. E você pode também, ao final desse momento de oração, se precisar, pedir perdão, fazê-lo com as pessoas da sua família. Você pode, aproveita, você pode abraçar, você pode estar com a sua família, faça isso, não desperdice esse tempo. E eu quero convidar então, num primeiro momento para orarmos, depois vamos cantar um hino de louvor a Deus. Silenciamos diante de Ti, Senhor. Tu, Pai de toda a terra, Tu que és Pai nosso, Tu és Abba, porque nós, como aqueles que são gerados de Ti, balbuciamos, procurando aquele que nos gerou e nos criou, aquele de quem a nossa vida depende. Por isso clamamos, Abba, Pai. E em Cristo nós não somos de novo escravizados, mas recebemos esse Espírito, o Teu Espírito, o Espírito do Seu Filho, que nos torna em Cristo pela cruz filhos de Deus. E temos essa relação de paternidade contigo, que és nosso Pai, Senhor. Nós te pedimos perdão, talvez por termos andado distante de Ti, como os filhos pródigos, os filhos gastadores, os filhos que abandonam o Pai Celeste, ou talvez porque temos falhado no nosso papel de Pai, ou talvez temos mágoas, feridas e dores. Queremos trazer isso também diante de Ti, ou porque alguns de nós já perderam até os seus filhos e choram de saudade neste momento, ou outros que já perderam os seus pais. E assim, Senhor, nós trazemos isso tudo diante de Ti, todas as dores nossas, as dores do mundo, os nossos pecados, trazemos isso diante de Ti, nosso Pai. Amém. E a palavra de Deus diz que se nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Nós vamos agora cantar um hino, e durante esse hino você pode também ali na sua casa já pegar o pão e se preparar para esse momento de ceia. Após o hino, nós vamos também trazer as palavras da instituição. Convido para juntos cantarmos e louvarmos a Deus. Juntos na mesma
um corpo em Cristo juntos. Somos um corpo vivo, um corpo que adora e que serve, corpo que chora e se alegra, corpo que parte e reparte as cargas de cordas que foram partidas podem de novo soar. Corpo onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Corpo onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Corpo onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Você pode então, nesse momento, na sua casa, cada um pegar um pedaço de pão. Eu convido também o pessoal aqui que está nos ajudando com a banda e também o pessoal da transmissão, a cada um de cada vez, pegar também um pedaço de pão para depois da instituição partilharmos juntos. Eu lembro então das palavras do nosso Senhor Jesus, quando reunido com os seus discípulos, na noite em que foi traído, celebrando juntos a Páscoa, nosso Senhor Jesus tomou o pão, o partiu e então deu a cada um dos discípulos, dizendo: comam dele todos, porque este verdadeiramente é o meu corpo, que foi dado em favor de vocês. Façam isso todas as vezes em memória de mim. Nesse momento, nós lembramos também da palavra de Jesus que diz: se vocês comerem a carne do Filho do Homem e beberem a carne do Filho do Homem, vocês terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Assim diz Jesus: este é verdadeiramente o meu corpo partido por ti, comam dele todos. Nós vamos cantar mais um hino, louvando aquele Deus, o nosso Deus, soberano, Senhor sobre tudo e sobre todos. Neste momento de ceia, de adoração a Deus, convido para que você cante junto com a gente. E após o hino, nós vamos também partilhar o suco de uva.
sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Que momento especial esse também, onde nós podemos celebrar na nossa casa, juntos em família, esse momento da ceia do Senhor. E nós lembramos também que Jesus, após terem jantado, ele tomou o cálice, deu graças a Deus, então deu a cada um dos seus discípulos dizendo: bebam dele todos, este é o cálice da aliança do meu sangue, dado e derramado em favor de vocês para o perdão de todos os seus pecados. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Então convido na sua casa que agora vocês também peguem cada um o copo do suco, e aqui também a banda e a equipe de transmissão também vão fazer isso, um de cada vez. A Bíblia também diz, palavras do próprio Jesus: pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Comer a carne de Jesus, beber o seu sangue é mais do que só esse momento ritual, mas esse momento simboliza essa entrega, essa decisão, esse compromisso com Cristo, que surge da aliança que Ele faz conosco. Por isso Ele nos dá essa promessa: quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim diz Jesus: este é verdadeiramente o meu sangue, que é dado e derramado em favor de vocês. Bebam dele todos. E que a graça e a paz do nosso Deus nos abençoe
e nos guarde a cada dia das nossas vidas. Amém. Nós temos ainda alguns motivos de oração. Se você colocou os seus motivos ali nos comentários, nós queremos orar agora por esses pedidos. Nós queremos também lembrar dos aniversariantes. Parabéns aí pro James e pro seu Tata e pro Alandi, que fizeram aniversário aí durante a semana passada. E nessa semana nós temos amanhã, dia 10, aniversário do Cariston. Cariston, parabéns, Cariston lá de Navegantes. Temos também dia 13, aniversário do Pedro Guimarães. Mês de agosto é aniversário dos Pedros, né? Dia 13 de agosto, aniversário do Pedro Dalsóquio Guimarães. Dia 15 de agosto, aniversário do Marcel. Marcel lá de Balneário Pissarras, um abraço Marcel, parabéns, dia 15. E dia 16 de agosto, aniversário da Sarinha, Sara Pereira, filha da Miriam. Um abraço também, parabéns para os aniversariantes aí dessa semana. Também convidamos para que vocês acompanhem as atividades, as programações online da Melk IBC. Terça-feira, 15 horas, Tarde da Mulher. Tem sido sempre um momento bem gostoso para as mulheres, de diálogo também. Por meio dos comentários aí, né, a gente vai dialogando e temos algumas surpresas aí para esse segundo semestre. Então não falte, terça-feira, você mulher precisa estar junto na nossa programação. Na quarta noite, o estudo bíblico. Na sexta, às 21 horas, a live de oração. Sábados, adolescentes e jovens se encontram em videoconferência e domingo que vem, o nosso culto às 19 horas. Continuamos, por enquanto, somente com as transmissões online, tanto no Facebook e simultaneamente também no canal da Melk IBC no YouTube. Então convidamos para este momento de oração. Nós queremos interceder. Temos aqui o pedido da Dona Vera, por seu sobrinho Caleb, que fez biópsia no braço, sua sobrinha que testou positivo para a Covid-19, e também o Gerson, que está com um problema na medula. Queremos interceder também por ele, né, que fez um exame aí essa semana. A Rafaela pede oração pelos profissionais da saúde e segurança pública, e também pelos professores e crianças aí com todas as aulas remotas aí, a nós professores, isso aí, né? Aos professores aí, queremos interceder por vocês. As aulas retomam aí, pelo menos no município, né? Retornaram, então nós queremos orar por essas situações aí. Convidamos então para esse momento de oração. Se você na sua casa puder se colocar de pé também, vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nós queremos trazer diante de Ti agora também nossos pedidos, Senhor. Somos tão fracos e frágeis diante de tudo, sabemos de tanta coisa, queremos tanta coisa, Senhor, e nos esforçamos tanto também para isso, mas ao mesmo tempo reconhecemos diante de Ti, Senhor, a nossa dependência de Ti. E por isso oramos ao Senhor e clamamos que o Senhor se faça presente na nossa vida e no nosso tempo, nas nossas cidades, aonde nós estamos agora, na nossa casa, na nossa família. Senhor, oramos pelos pais e pelas famílias. Oramos também pelos pedidos aqui que foram citados, pelo Caleb, também pela outra sobrinha da Dona Vera, também pelo seu Gerson. Oramos por todos os profissionais da saúde e segurança pública, bem como pelos professores, pelas crianças, Senhor Deus, com aulas remotas, isso que é tão complicado, esse tempo tão difícil de aprendizagem, Senhor, que também as famílias como um todo possam aproveitar esse tempo para aprender a convivência conjunta e encontrar meios e maneiras de crescerem como família. Senhor, nosso Deus, estamos pedindo e pedimos também que o Senhor esteja cuidando daqueles que estão infectados com o coronavírus, daqueles que estão enfrentando outros problemas de saúde,
por aqueles que estão desempregados, enfrentando também dificuldades financeiras ou outro tipo de angústia, depressão, ansiedade, enfim, Senhor, trazemos isso tudo diante de Ti, como igreja, como comunidade, queremos juntos nos abraçar e interceder por isso, ainda que cada um na sua casa, ainda que à distância, nós nos unimos também nesse momento, Senhor Deus. E assim oramos, citando e orando juntos também, com a oração que Jesus Cristo nos ensinou, dizendo juntos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. E assim, Senhor, fazemos essa oração não só como palavras repetidas, mas como aquela oração que nós precisamos fazer, como aquilo que nós precisamos pedir para Ti. E nós nos dirigimos a Ti como nosso Pai amado, pedindo por tudo aquilo, por todas essas coisas que nós precisamos, em nome de Jesus. Amém. Eu ainda quero pedir pela bênção de Deus sobre as nossas vidas. Na sua casa você pode se abraçar com a sua família, podem estar abraçados, de mãos dadas. Aqui nós mantemos a distância aí uns dos outros e nós pedimos que o Senhor, Todo-Poderoso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Ele sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz, paz que o mundo não dá, mas a paz que excede todo entendimento e guarda nossas mentes e corações em Cristo Jesus. E assim te abençoe o Todo-Poderoso Deus. Amém. Uma boa noite, fiquem na paz do nosso Deus e seja uma bênção no seu dia a dia. Nós nos encontramos aí durante a semana nas transmissões. Até lá.